Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se a resultar como o programa de ajustamento. João Miguel Tavares confessa-se poligâmico para poder comentar a liderança bicéfala do Bloco e Pedro Mexia declara-se tocinho por causa de Maomé. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Aqui está o Governo Sombra depois de uma longa hibernação estival que deixou o país em polvorosa, como é público. Foi um verão cheio de acontecimentos e sem o contributo dos ministros Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Este Governo, portanto, não é culpado de nada do que aconteceu. Fica já a ressalva feita de início. Daqui a pouco havemos de passar em revista alguns dos factos dos últimos meses que o Governo Sombra não comentou, mas gostaria de ter comentado. Havemos de falar também da reunião do Conselho de Estado e da manifestação em frente ao Palácio de Belém, que estão a decorrer precisamente a esta hora. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira reclama para si uma pasta ministerial nova, a de Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Oposição. É uma invenção sua, Ricardo Araújo Pereira? Não. E parece-lhe um contributo válido para a orgânica do Governo? Sim, parece e vou explicar porquê. Carlos, ao contrário do que é meu costume, vou até justificar uma coisa que vou dizer. Mas se não é invenção sua... É invenção de Paulo Portas. Sim. Pronto. Então, o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Oposição é um cargo de Paulo Portas. Eu devo confessar que se eu mandasse, todos os cargos políticos de Portugal eram desempenhados por Paulo Portas. É um político muito hábil, até porque é o único que é capaz de criar uma crise política enquanto se gaba de não ter criado uma crise política. É preciso uma habilidade especial. Eu só acho apenas que faz falta um bigode para a gente distinguir o Paulo Portas da oposição do Paulo Portas do governo. Uma coisa que ele pudesse colar, tirar e pôr. Há um filme do Woody Allen que é assim, que ele é simultaneamente advogado de defesa e réu. Já não me lembro qual é o filme. Um filme, o Bananas, se não me engano, um daqueles muito antigos. E é isto, é um governo curioso, porque quando Passos Coelho anunciou a medida relativa à TSU... Podemos passar a dizer TSU. Ok, certo, como a mosca, mas sim. Portanto, o CDS não concordou, alguma parte do PSD também não, o PS, o Bloco de Esquerda e o PC também não. Portanto, este é a maioria absoluta mais minoritária de sempre. Não há aqui um certo sabor a Vichy Soise? Que está... Já é fria por si e está azeda agora porque passou muito tempo. E é isto, é um bocadinho isto. A única... A Vichy Soise, se calhar convém contar a história. É aquela história antiga... A desavença que... Paulo Portas e Marcelo Rebelo de Sousa, em que Paulo Portas revelou que Marcelo Rebelo de Sousa o tinha enganado sobre uma reunião em que até descreveu o menu, era Vichy Soise, mas a reunião nunca existiu. Sim, e isso fez apodrecer uma espécie de AD que Paulo Portas e Marcelo tinham. Além do mais, lançou uma suspeita absurda que é de Marcelo inventar coisas. Exatamente. Uma calúnia incrível. Isso caiu muito mal. Passos Coelho noticiou a TVI, ponderou a hipótese de se demitir depois do discurso de Paulo Portas. Devia tê-lo feito, Pedro Mexia? Bem, esse arrufo não demorou muito porque se reconciliaram num hotel alguns tempos depois. Aliás, toda essa... Já vamos falar dessa questão mais à frente. Deixa-me só fazer aqui uma... Como sabe, este programa tem uma componente linguística apreciável. E eu queria falar sobre... Porque a taxa social única tem sido referida quer como taxa social única, quer como TSU, quer como TSU, quer como TSU. E eu... TSU é uma coisa... TSU é de facto... Pode ser... José Miguel Júdice já anunciou, já declarou esta semana que Pedro Passos Coelho devia ser menos viril. E agora dizer que o governo está com um problema de TSU é muito desprestigiante. Dada esta nota de grande gabarito, queria só dizer que me parece, apesar de tudo, é verdade que Paulo Portas tem essa capacidade de se desmultiplicar e que não esteve bem desse ponto de vista em termos da coesão do governo. Mas queria salientar, apesar de tudo, que há uma diferença entre a Vichy Soise, há uma diferença entre uma questão que é meramente politiqueira e de intriga e a discordância de facto que existe entre o PSD e o CDS, ou melhor, entre o eleitorado, PSD e o CDS, sobre muitas matérias de Estado
que não estavam plasmadas, pode ser plasmadas, no programa do governo. E, portanto, é normal que o CDS... Agora, o que não é normal é que tenha deixado passar e depois tenha feito a fita cá para fora, etc. Isso são duas coisas. Agora, não é absurdo que num partido de coligação um dos partidos não esteja de acordo com as propostas do outro, sobretudo quando elas não ficaram... O tempo em que se manifesta a discordância é capaz de mas eu acho que é muito importante separar as duas coisas, porque nós estamos num momento em que nem os próprios votantes do PSD estão de acordo com as propostas do PSD, quanto mais os do CDS. Parece-lhe que Paulo Portas conseguiu capitalizar com isto o sentimento generalizado de descontentamento e de revolta. João Miguel Tavares. Capitalizar, se calhar é um verbo um bocadinho forte, não é? Isto já está tudo descapitalizado e o Paulo Portas não me parece que tenha capitalizado grande coisa. Eu neste caso, eu não costumo ser muito tolerante para com Paulo Portas, mas este é um caso em que eu compreendo. Porque, de facto, quando nós olhamos para o que fez Pedro Passos Coelho e Vítor Gaspar, foi basicamente deitar fogo no apartamentozinho onde estava o governo, não é? E Paulo Portas pisgou-se o mais depressa possível. Quer dizer, eu acho que ele run for your life. Acho que foi um bocadinho. Sim, mas não se pisgou, ele continua lá, não é? Ou seja, isto seria indecente se o CDS de facto tivesse concordado de alguma maneira e ele tivesse de repente a dar punhaladas nas costas, mas aparentemente não foi isso que se passou. Mas concordou, quer dizer, concordou, não vetou. Aceitou. Sim, mas num caso como este aceitar, eu prefiro, ainda assim, no meio de todas as punhaladas que existem na política portuguesa, que ele tenha vindo em conferência de imprensa explicar o que é que se passou, do que andar a fazer mas demorou muito tempo, esperou pela Manif, o timing foi muito contestável. No dia 7, o Primeiro-Ministro anunciou as medidas de austeridade que geraram a revolta toda que se conhece, e depois foi ouvir Paulo de Carvalho ao Tivoli, e o Governo Sombra estava lá e captou o momento em que o Primeiro-Ministro, e há fotografias disso, até cantou em coro e tudo. Houve aqui algum verso que lhe tivesse chamado a atenção, Ricardo Araújo Pereira? Precisamente, por coincidência, foi exatamente aquele que está destacado. Portanto, Passos Coelho anuncia mais medidas de austeridade e depois enfia-se numa sala de espetáculos a cantar "Foi tempo de crescer", como quem diz, queres políticas de crescimento? Toma! E portanto fica... Também eram os 15 anos da Nini. Eram, mas eu acho que realmente... Para já, a escolha da canção, Nini, vestida de organdi, portanto é uma moça previdente, sabe que no futuro alguém vai precisar de uma rima e dá jeito, de facto, ela está vestida de organdi. Agora, o organdi é um tecido caríssimo, não é? E, portanto, essa é outra questão, é Passos Coelho a cantar, chamava-se Nini vestida de organdi, quando os jovens de hoje podem ambicionar no máximo uma Rita que vista de chita, ou no máximo dos máximos uma Anabela vestida de flanela. E, portanto, é muito, acho francamente deselegante. Não há mais o teu conhecimento de tecidos inquieta-me um pouco. Achaste? É que eu fiz uma pesquisa. Estás a dizer fúcsia e chifon. Tive que fazer uma pesquisa. Atenção, fúcsia não é só uma cor. Eu pensei que não é uma cor. Tive de fazer uma pesquisa grande na internet para saber que tecidos é que eram rastros. Então tá bem, e como não encontrei o nome de menina com serapilheira que rimasse, tive que ir para chita e para flanela. Eu escusava de estar a desvendar todo o misterioso trabalho de bastidor, mas Pedro Mexia obriga. É que eu ia fazer. Foi uma insensibilidade o Primeiro-Ministro ter saído daquele anúncio da TSU para a Nini. Bem, é o autor do hino do PSD, Paulo de Carvalho, atenção. Faz pão para liberdade. Outra coisa que não convém cantar agora. O Primeiro-Ministro falou sobre a decisão do Tribunal Constitucional que, segundo o PSD, gerou isto tudo, à porta do teatro onde foi ver uma peça do Filipe Laféria. Portanto, claramente a correlação entre espetáculos e decisões políticas relevantes não é devidamente acautelada pelo Primeiro-Ministro, é o mínimo que se pode dizer. E antes do jogo com o Luxemburgo, não esquecer. É verdade, isso foi a comunicação. É isso. Tudo aquilo foi brilhante. Foi um dia que lhe correu muito bem. Mas, Carlos, eu não queria deixar de manifestar a minha esperança no novo Conselho
Conselho... Já lá vamos. Não é agora? Posso que era agora. Não, mas é já a seguir. Não, tudo bem. Há o Conselho Coordenador da Coligação. Sim. É isso que quero falar, não é? Que forma de funcionamento... Não, eu primeiro peço aqui ao Pedro Mexia. Que forma de funcionamento é que antevê para este CCC? O CCC... que alguém também já chamou o Grupo de Acompanhamento da Coligação GAC, que é só para uma questão de rima político-musical. Se for Conselho Coordenador da Coligação entre os partidos, será CCCP, que também nos CCCP também é bonito. Falou-se muito de química e de outras metáforas conjugais e sobre a ligação e a coordenação da coligação. E até se falou de uma coisa bizarra, que era uma renovação de votos. Eu realmente só tinha visto casais a fazer renovação de votos e não políticos. Curiosamente, falou-se em renovação de votos quando uma sondagem dá ao PSD 24% e 7% ao CDS. Portanto, eu acho que eles não vão querer renovar votos nesta altura. Mas a coordenação da coligação supostamente existe sem ser preciso criar um organismo autónomo, diria eu. Quer dizer, há um Conselho de Ministros, ou devia haver ministros de coordenação política, o nosso neste momento está em parte incerta, que é Miguel Relvas, e devia haver também uma contraparte do CDS, devia haver ministros que tivessem esse pelouro, que tivessem força política, que podia ser numa eventual coligação, não sei se Miguel Macedo, só para falar das pessoas que já foi líder parlamentar do PSD, e numa eventual remodelação, alguém do CDS, como Pires de Lima, se for Ministro da Economia, etc. Porque este órgão ad hoc é uma coisa bastante... Vai dar trabalho. Depois terá de haver a coordenação da coordenação. A coordenação da coordenação. Claro, exatamente. Nós achávamos que aquilo era uma equipa, portanto ficamos muito descansados. Agora é como no futebol americano. No futebol americano é que tem uns treinadores que treinam a defesa e uns treinadores que treinam o ataque. Mas deixa-me só voltar só um ponto por causa da questão da metáfora conjugal e do casamento sem amor. Tenho ouvido muitos otimistas a achar, a dizer a propósito da coligação, que este é claramente um casamento sem amor e por isso deve acabar. Eu quero dizer a estas pessoas que pensem nas consequências que isso teria aplicado na vida civil. Imaginem que amanhã todos os casamentos sem amor acabavam. Passou mais um verão, passou um verão, o que é que acontecia às conservatórias, aos cartórios? Portanto, havia esgotamentos nervosos na parte o casamento sem amor é muito estimável e, portanto, não falem mal dele. Carlos, eu quero aqui depositar esperança neste é uma espécie de trela, é um assaime para Paulo Portas, não é? Chama-se Conselho Coordenador da Coligação. Pois, Conselho de Coordenação da Coligação, não é? É uma coisa assim. E eu acho divertido que um governo liberal que quer menos Estado crie mais um organismo para fiscalizar o seu próprio funcionamento. E mais um agora, porque eu tenho a certeza que mais uma ou duas diatribes de Paulo Portas e vai ser precisa, de facto, um comitê de acompanhamento da Comissão de Fiscalização do Conselho de Coordenação da Coligação. Vai haver primeiro a Comissão e depois o comitê. Vão ser necessários. O Governo demorou muito tempo a reagir à manifestação da semana passada e só hoje é que... Exceto no Facebook. Não, isso foi antes ainda. O Facebook ainda foi antes da manifestação. Há uma declaração do deputado Carlos Abreu Amorim dizendo que a manifestação não foi tanto contra o Governo e contra a situação atual, mas contra as políticas dos últimos anos. Isso é verdade. Via-se que o motivo do protesto estava muito diluído no tempo. Eu vi 2 ou 3 cartazes sobre medidas do Marquês de Pombal. Os meus pais tinham um vizinho no prédio deles que garantia, um comunista de velha guarda, que garantia que o muro de Berlim tinha sido construído para evitar que as pessoas fugissem para cá. E, portanto, a capacidade das pessoas acreditarem em coisas ou quererem que nós acreditemos nela fugissem para lá. Pois, para dentro. Fugissem para lá, exatamente. Fugissem para lá. Que as pessoas da RFA fugissem para a RDA, esse sítio tão apetecível. E, portanto, a capacidade das pessoas acreditarem em coisas absurdas é infindável e isso é possível. É verdade que aquilo foi uma manifestação contra tudo. Isso aí é bem verdade. Agora, querer colocar o Governo fora disto parece-me no mínimo um absurdo. Agora, é evidente que é uma manifestação contra uma falência do nosso sistema e o facto dos nossos partidos já terem todos visto melhores dias. Isso é indiscutível, não é? Não só o PSD, mas todos eles.
A declaração do dia é de Passos Coelho, hoje, dizendo que o Governo não é cego, nem surdo, nem ficará mudo. Passos Coelho estaria a fazer alusão àquela imagem famosa dos macacos com as mãos nos olhos, na boca e nos ouvidos? Acho que é uma metáfora símia, que acho, aliás, inadequada, porque comparar o Governo a um macaco acho que não faz sentido quando o povo é que está com o rabo todo vermelho. Bom, está entregue a pasta dos negócios estrangeiros e da oposição criada por Paulo Portas, entregue ao Ricardo Araújo Pereira. O João Miguel Tavares quer ser Ministro da Administração Interna para tutelar as polícias. João Miguel Tavares. É isso mesmo. Com que objetivo? Bom, com o objetivo, porque eu queria pôr... Qual é o objetivo de tutelar as polícias? O que é que eu fazer? Queria pôr a polícia basicamente à procura daquele tipo em quem eu votei o ano passado. E confessas. Isso é constitucional. Em 2012 se calhar não é, mas em 2013 pode não ser, mas em 2012 ainda deve ser, portanto tenho ainda esta janela de oportunidade. Sente-se defraudado, portanto? Não, eu sinto-me defraudado, é verdade, sinto-me defraudado. Queria só chamar a atenção aos ouvintes que não estão familiarizados com o programa, que esta é a rubrica em que o João Miguel diz que se arrepende de uma posição política tomada no passado no programa. É uma coisa que nós temos. É uma rubrica que nós temos. Não me arrependo de nada, vocês estão enganados, vocês estão enganados. O que existe é um momento em que eu achei que, ok, deixem tempo ao Sr. Pedro Passos Coelho para tentar fazer alguma coisa. O padrão não é esse. O padrão é o João Miguel Tavares votar sempre em quem se chama Coelho. Exatamente. Não é nada disso. A questão é, eu percebi que durante um ano Pedro Passos Coelho vai ao nosso bolso, a grande velocidade, e compra um memorando da Troika, e acho que o memorando da Troika é para continuar a cumprir, indiscutível. O que é que, à parte disso, havia uma questão ligeiramente importante, que era a reforma do país. E essa ainda está para ver. Ora, o que é que me espanta mais no meio disto tudo? Não é só que a reforma do país continue desaparecida em combate um ano e tal depois, parece que ainda estão a estudar medidas e coisa e tal, mas é também de Pedro Passos Coelho andar a ser insultado da seguinte maneira: esta deriva liberal, isto é uma vergonha, o liberalismo para aqui, o liberalismo para ali. E eu, que acho que sou um rapaz liberal, olho à minha volta e disse, mas qual liberalismo? Eu, quando andava na escola, eu estudei que o liberalismo era aquela coisa em que o indivíduo ficava com mais poder para si próprio e o Estado com menos poder para si próprio. É exatamente tudo aquilo que não está a acontecer em Portugal. Portanto, é também um pedido, por favor, encontrem-me aquele senhor em quem eu votei e parem de insultar um homem exatamente com aquilo que para mim seria o maior elogio, que é o que ele não está a fazer. Aliás, esta manifestação era tão abrangente que incluiu, tudo indica, um manifestante liberal, que tinha aquele que é o meu cartaz favorito da manifestação, que dizia: Pedro admite, nunca leste o Adam Smith, que é um slogan maravilhoso, e portanto é um homem que sabe estar de acordo contigo. Estou muito de acordo com esse cartaz. É ridículo continuar a chamar liberal ao homem e insultar-no de outra maneira. Como é que se pode classificar a atual doutrina política deste Primeiro-Ministro liberal com uma tão forte propensão para o fisco, Pedro Mexia? Não, quer dizer, aumentar a receita, mexer nos impostos e noutro tipo de contribuições, não é uma política liberal lá nenhum. Só por brincadeira que se pode continuar a chamar liberal a isso. Ou seja, este governo, e já lhe tem chamado muita coisa, há que dizer. O meu segundo cartaz favorito... Anti-liberal é um bom nome. O meu segundo cartaz favorito da Manif... No meio... Tu fizeste essa hierarquia até quantos? Só fiz 2. Tenho só 2. Porque, de facto, houve muitos cartazes em que utilizavam o português em toda a sua dimensão, mas esta senhora foi buscar um sinónimo dicionarizável e disse: sinto que me estão a urinar para cima. Isto era um cartaz. Isto era um cartaz muito bonito. E, de facto, o governo urinou para cima de muitos dos seus princípios que tinham a ver, como o João Miguel disse, com a reforma do Estado, com o corte na despesa. Em algumas áreas têm tentado fazer alguma coisa, como nas PPPs, mas como sabe, as PPPs estão em grande parte bloqueadas ou blindadas juridicamente. Mas aparentemente um secretário de Estado que fez frente à questão das rendas excessivas foi afastado, mexer com os municípios e com as empresas municipais está quieto. Portanto, eu não estou a ver muito bem o ultraliberalismo do governo naquilo que já neste ano que passou tem-se manifestado em medidas anunciadas, mais do que concretizadas, e em algumas matérias, como a RTP, etc. Não aconteceu nada. Não, anunciadas também, exatamente. Também lhe parece que a discrepância entre a prática política do Governo e o programa eleitoral do PSD é um caso de polícia, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu
Eu tenho dificuldade em pronunciar-me sobre o programa político do PSD enquanto não sair uma edição Nevarietur. Estou à espera que eles façam a fixação do texto para eu me poder pronunciar, porque eu recordo que ainda durante a campanha... É muito Varietur. Ainda durante a campanha, Passos Coelho disse... Sócrates disse, ele vai confiscar o 13º mês. E Passos Coelho disse, não vou nada. E depois confiscou mesmo. E, portanto, o povo português olhou para isto e pensou, então, espera, há uma discussão entre duas pessoas. Uma delas é o Sócrates e o que está a mentir é o outro. Oh, diabo. E ficou justificadamente em pânico. Por isso é que eu comecei a resmungar relativamente às políticas deste governo desde o primeiro dia, que normalmente é uma posição sensata, que vem a revelar-se correta. Mas é simpática. Eu simpatizo muito com a tua posição, por oposição às pessoas que dizem, nomeadamente socialistas, que vêm dizer isto das PPPs, que anda aldrabice. E nós ouvimos isto. Como é que... Mas calma, eu pessoalmente não assinei PPPs nenhumas. Nem votei em Paulo Campos, o convida Joanas Amarais Dias. Sim, o povo português votou em José Sócrates contra Manuela Ferreira Leite em 2009. É verdade. Portanto, há aqui uma parte de responsabilidade na dor. Mas gostava mais do Passos Coelho liberal do programa de governo ou deste primeiro-ministro em funções? Tenho-os ambos em muito alta conta, até porque mas sempre tive. Há aqui um problema, é não gostar nem de um nem do outro, mas atirar um contra o outro. Sim, mas não está a defender o primeiro. Estás a descobrir a filosofia da esquerda portuguesa. Não, eu não tenho apreço. Tão bem, calma, eu não tenho apreço por nenhum dos Passos Coelhos. Mantenho-me fiel a não gostar de nenhum dos Passos Coelhos. O João Miguel Tavares gostava muito, agora não gosta. O que eu quero dizer ao João Miguel Tavares é o seguinte: eu passei o tempo todo a ouvir o João Miguel Tavares, mas não há alternativa. E agora posso ouvir o João Miguel. Se calhar não há alternativa a isto. Não há alternativa a uma grande troika. Deixa-me só fazer um paralelo que eu acho que é maravilhoso. Às vezes há um crente, há crentes que vêm ter comigo e dizem: como é que consegues ser ateu? Como é que não acreditas em nenhum Deus? E eu digo: lá, tu acreditas em Poseidon, o deus grego do mar? E eles dizem: não. E eu: então estás a ver, eu só sou um bocadinho mais ateu do que tu. Eu não acredito nesse e no teu. E eu é a mesma coisa. Eu só não acredito na conversa do não há alternativas um bocadinho mais do que tu. Mas deixa-me só dizer, por causa de alguém para governar o país. Portanto, é preciso apresentar alguma coisa. Aí eu gostava de apresentar uma objeção. Porque o Paulo Portas, naqueles 5 minutos em que era do governo, quando fez aquela conferência de imprensa, naqueles 5 minutos em que era do governo, ele disse: atenção, porque o governo e tal tem problemas, mas não há uma alternativa credível. Eu acho isso de uma injustiça. Exigir à oposição que apresente uma alternativa credível para um governo que não é credível. Mas deixa-me dizer uma coisa. Dizer, olha, então, quem é que há aí credível para substituir o Relvas? Não, é só quem é que há aí alguém. É só alguém, não é preciso ser credível. Mas é muito engraçado porque nós estamos a falar de contraste do Paulo Portas do governo, Paulo Portas da oposição, o Passos liberal, o Passos não liberal, o PS a favor das PPPs e o PS contra as PPPs. Mas o caso mais extraordinário foi algumas pessoas de esquerda com quem eu falei nos últimos tempos e que se referiram, me disseram várias vezes: viste o que disse a doutora Manuela Ferreira Leite? E a mudança foi extraordinária porque era a velha. Era a velha. A palavra era a velha. Viste o que disse a velha? Agora, ouviste o que disse a doutora Manuela Ferreira Leite? E eu acho que isso é tão bonito na política. Já sabemos agora porque é que o João Miguel Tavares quer mandar nas polícias, quanto ao Pedro Mexia quer ser ministro do Colé. E isso é compatível com a sua condição de sócio do Benfica, Pedro Mexia? Não é porque isto não tem nada a ver com futebol. Eu gosto sempre de títulos que levam ao engano. Colé são os adeptos do Barcelona. Do Barcelona. E isto tem a ver com Barcelona, enfim, a cidade, mas não com o Barcelona Clube, porque tem a ver com o que está a passar em Espanha. Há uma série de pessoas, algumas das quais estimáveis, que nos garantem que a solução para acabar com os males que afligem a Europa é a união de Estados, acabar com essa coisa das pátrias. Ora, em Espanha há gente que discorda, parece, e a Catalunha está, e se há pátria, a Catalunha é uma clara candidata à definição de pátria, tem uma língua, tem uma cultura, tem uma tradição completamente diferente, e a Catalunha, pela primeira vez, parece que está decidida
a saltar fora. Pela primeira vez as sondagens dão mais do que 50%. Tudo indica que vai haver eleições antecipadas. Sim, eles aprovaram no Parlamento um Parlamento Regional, um pacto fiscal. Sim, que o Rajoy não quer ficar com o dinheiro dos impostos catalães na Catalunha. Com a especificidade da Catalunha contribuir com 18%, corresponder a 18% do PIB da Espanha. Portanto, estamos a falar do primo rico e não do primo pobre, como acontece muitas vezes no caso das secessões. Aqui não é disso que se trata, mas isso revela várias coisas ao mesmo tempo. Revela desde logo que a famosa transição espanhola tinha uma série de elementos que funcionaram bem durante um tempo, durante umas décadas, mas provavelmente nunca não poderiam funcionar bem para sempre. Este é o caso. Revela que a monarquia, como elemento agregador da Espanha, tendo em conta o desprestígio em que caiu o rei, parece que deixou de funcionar. Também você matou um elefante. Não foi só um elefante. O elefante é a parte mais anedótica. Mas há uma tradição republicana na Catalunha muito antiga e muito forte. Não é isso. Mas a ideia de que a monarquia contribui para a unidade do Estado. Esse é um argumentário técnico, que, aliás, como vemos, também não está a funcionar muito bem na Bélgica. E em terceiro lugar, essa é a questão da nação. Pelos vistos, mesmo os povos afetados pela crise, e a Espanha também está à beira de um resgate, não estão nada convencidos que a solução seja abdicar da sua soberania, mas pelo contrário reivindicada. Portanto, os federalistas não sabem muito bem como é que respondem a isto. A ideia de uma Catalunha independente agrada-lhe ou assusta o João Miguel Tavares? Não, eu sou pela autodeterminação de todos os povos, não é? Começando na Catalunha e acabando na Madeira. Agora, é evidente que aquilo que se passa em Espanha é de facto assustador, porque é uma coisa nunca vista nos tempos mais próximos. Porquê é que é assustador? Quer dizer, é assustadora porque a seguir à Catalunha vem o País Basco e depois sabe-se lá mais o quê. Não, eu não tenho nada contra isso. O problema é que estás a falar da desagregação do teu vizinho do lado. Assim, de repente, pode não ser a coisa mais divertida de acontecer neste momento histórico, enfim. E sobretudo, mas há de qualquer forma ali um problema, que é o problema europeu. Aliás, Durão Barroso já veio tentar explicar que, sim, a Catalunha pode se tornar independente, mas então sai da União Europeia. E, portanto, estamos a falar, coisa que, como é evidente, qual é o problema? Nenhum problema, que é que depois a gente olha para a Grã-Bretanha e vê, olha a Escócia, além de não se saber onde é que vai jogar o Barcelona, não é? Também já estão a discutir isso. Se vai jogar no campeonato francês, vai ser muito monótono no campeonato francês. E diz, olha, portanto, belgas, ingleses, todos apreciarão altamente agora, de repente, começar outra vez a Europa a estilhaçar-se toda. Porque, historicamente, é uma coisa que geralmente tem consequências desagradáveis. Isso mostra que, simplesmente, que a retórica europeísta não conseguiu eliminar uma coisa que existe há séculos, que é a identidade nacional. Simpatiza com a causa da autodeterminação do povo mártir da Catalunha, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, o que é que eu lhe ia dizer? Eu, em princípio, simpatizo com toda a gente que não quer ser espanhola. É a máquina de desfazer espanhóis. Quer dizer, nós em 1640 dissemos a mesma coisa. Não posso dizer que tenha corrido espetacularmente bem. Se isto serve de aviso aos catalães... Fiquem quietinhos. Pronto, estão atribuídas as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco o estado de espírito de cada um dos ministros sombra. Antes, as notícias do verão que ficaram por comentar. Qual foi a notícia que teve mais pena de não poder tratar aqui à mesa do Conselho de Ministros sombra, Pedro Mexia? Houve várias, aliás, o verão foi muito rico em acontecimentos interessantes, sobretudo internacionais, e alguns nacionais. Tive muita pena de não falar do caso das escutas no ar-condicionado, que eu acho um conceito, em termos acústicos, acho um conceito tão paradoxal. Já agora, é que é muito raro eu poder falar com propriedade sobre um assunto, mas sobre isso, é que eu tive um ar-condicionado FNAC e só quem nunca teve um pensa que aquilo pode gravar alguma coisa. Não é possível, não é possível. Parece uma fábrica de pregos. Mas houve um assunto que que já tínhamos falado na altura, mas que se acentuou, que foi a normalidade em França. O presidente francês, cuja eleição nós acompanhámos in loco, estivemos na festa, encostados a uma parede, a cheirar coisas, a cheirar a mudança no ar, e no chão também havia bastante mudança no chão. Já depois de fumada. E o presidente francês foi eleito com a promessa de ser normal e, portanto, o regresso à normalidade. E ele levou aquilo tão a peito que a normalidade se estendeu a ser normal aquilo que já era normal com Sarkozy. Por exemplo, Sarkozy
incrível, mistura a vida privada com a vida pública. Hollande, a mesma coisa. Mas este tem duas, o outro só tinha uma, este tem duas. Tu. Pois. Horrível, Sarkozy perseguiu os ciganos. Idem aspas, com os mesmos argumentos. Então, mas como é que vocês perseguem os ciganos? Diz eles. Isto é por razões criminais e higiênicas, exatamente as mesmas que o governo de Sarkozy tinha alegado. E, portanto, enfim, eu sei que alguns de nós gostam muito da ideia da mudança. A mudança como critério redentor. Mas a mudança às vezes não muda nada, a não ser dizer que se vai taxar com 75%. Às vezes mudarem as caras já não é mau. Mesmo assim, enfim, não sei. Pronto. João Miguel Tavares, a notícia do verão ficou por comentar. Bom, nós não comentámos a licenciatura É de Miguel verdade. Relvas. Foi na semana a seguir a acabar o programa. Já agora, eu gostava, só para contextualizar os ouvintes, aqui há uns meses falava-se muito em Miguel Relvas, um membro do governo. Ele não deixou, ninguém fala nada. Mas aqui há uns meses ele tem andado pelo falar. estrangeiro também. Pois, é capaz de ser disso, é. Mas Miguel Relvas, eu quero chamar a atenção que ainda no tempo em que eu gostava bué de Pedro Passos Coelho, eu já tinha avisado que ele tinha um discurso moralista ligeiramente perigoso. E claro, aquele... Mas em que é que discordavas dele, então? Não, concordo. Não, eu gosto muito de discursos moralistas. O que é que tem sempre um problema, que é a dificuldade em estarem à altura deles. Eu já desconfiava. Eu gosto tanto de ouvir este moralismozinho, mas isto vai correr mal. És a única pessoa que diz essa frase. Tu e João César das Neves. Gosto então, tanto de ouvir este moralismozinho. É que aquela lógica do temos de ser sérios, mais trabalhadores e falar a verdade, temos que acabar com esta bandalheira. E tu, isto é uma temos homem. que mudar. Eu gosto, e depois de repente temos todos de fazer isto. A menos aqui o meu amigo Miguel Relvas está dispensado. Não precisa nada, deixa de lá estar ao Relvas. Mas gostei disso. E também lá está gostei... ele. Ainda E lá está continua. ele. Posso dizer mais uma ou não? Mais uma. Obrigado. Dom Januário Turgal Ferreira. Lembra-se? Dom Ah, Januário Turgal grande Ferreira, não figura, esquecer. grande figura. Eu acho que devia-se juntar ao Hotel Saraiva de Carvalho e a Mário Soares e fazer uma espécie de tertúlia de inimputabilidade verbal. E eles falavam todos uns com os outros, porque ele disse, e cito: o anterior governo, que foi tão atacado, era composto por um conjunto de anjos ao pé destes diabinhos negros que acabam de aparecer. Ora, isto aqui ofende profundamente os meus valores cristãos e tem que ser devidamente... Mas já agora eu queria também fazer o confronto de declarações de Dom Januário Turgal Ferreira, que disse: eu julgo que há para aqui muita corrupção a graçar neste país. E depois Cândido Almeida, que disse: não noto nada. Não. E Na Universidade de Verão do PSD. Sim, É um timing, é um foi, sítio muito bem escolhido. As Forças Armadas são sempre uma maravilha. As Forças Armadas têm sido outra coisa, mas isso continua, que é esta coisa tão portuguesa e tão democrática que eu acho que cada vez que há contestação nas ruas vão perguntar a um general se o pessoal nos quartéis ainda está calmo. Porque é uma coisa normal. Isso já produziu uma declaração interessante no jornal O Diabo. Todo mundo. Eu não sei se nos Estados Unidos também vão perguntar à Hillary Clinton, então, e diga-me lá, já andam a meter balas nas metralhadoras para invadirem Wall Street? Eu queria só dizer que, a propósito daquelas declarações divergentes, o Dom Januário, o governo ameaçou processá-lo. E eu gostava de pessoalmente processar Cândido Almeida. Só para... E o Ricardo, que notícia do verão é que acha que ficou por comentar aqui? Foi também uma sobre Miguel Relvas. Era especialmente engraçada porque a sábado mostrou um vídeo de 2009 em que Miguel Relvas tira o casaco e a gravata para fazer de jornalista. Os jornalistas, enfim, não tem... Falar que tinha camisa. Não ganham para isso. Hoje em dia não. Ficava só em mangas de camisa e estava a entrevistar o Miguel Relvas político e a fazer-lhe perguntas rasgadinhas. Atenção. Miguel Relvas político que estava de fato e gravata, mas para compensar mascava pastilha. E foi engraçado porque lá está, é antecipar o momento Paulo Portas. Paulo Portas não tirou o casaco, mas com a formulação: se me perguntam tal, respondo tal, e portanto fez de jornalista e de político, e foi gostei muito de ver aquilo. Foi um grande momento. É um documento. A esta hora ainda decorre a reunião do Conselho de Estado. Consta que Vítor Gaspar levou PowerPoint e plasmas para fazer a sua apresentação. O Soares deve ter dito: que giga-joga é essa? Mosca Marta. PowerPoint já saiu de lá, mas continua a decorrer a reunião com uma manifestação à porta. O que é que pode sair desta reunião, João Miguel Tavares? Palpites. Tanta coisa. Nem sequer sei por onde é que é de começar.
Sobretudo quando a gente olha para o Conselho de Estado. As pessoas já repararam na constituição daquele Conselho de Estado. Olhando para o historial de conclusões transformadoras do Conselho de Estado, eu até estou com medo. E pensa, mas espera lá, então, mas aqueles senhores que ali estão, 80% deles foram responsáveis também por o país ter chegado até aqui. Eu tenho medo de acordar amanhã e não conhecer o país. Exato. Felizmente são estas pessoas que nos meteram aqui que também nos irão salvar. Uma pessoa fica logo mais repousada. Agora, eu não sei o que é que o Vítor Gaspar mostrou. Deixa-me falar da salvação, porque isto parece uma coisa um pouco de iurde, mas queria-vos falar da salvação. Porque entre as várias soluções parlamentares, soluções governativas, desde o Governo de Unidade Nacional, com os partidos do arco do poder, essa grande expressão, até eleições antecipadas, há entre... Vai falar da solução Monti. A solução Monti. A solução Monti que tem sido apresentada como, já vi formulada desta maneira, como a necessidade de encontrar como novo chefe do Governo alguém que esteja fora dos partidos para pôr as finanças em ordem. Eu acho que falta dizer que resida na região centro. Em 1928 tiveram uma ideia semelhante. Porque não sei que tenha sotaque beirão. Não sei o que é que falta mais. Eu acho engraçado que Miguel Sousa Tavares é provavelmente as pessoas não. Provavelmente as solução. pessoas ao elencarem esses itens não fazem a soma e não têm esse déjà vu histórico, mas as soluções políticas em democracia devem sair de eleições e sempre que não saem de eleições, mas tens que admitir sempre que não saem de eleições, quando histórico da nossa democracia. O problema está com os partidos, não é? Ou seja, o grande base é os partidos. João Miguel, numa democracia o problema uma democracia os problemas não são os partidos. Não há democracia sem partidos. Não, está bem, mas os partidos podem funcionar melhor ou pior, certo? Podem, e claro. Neste momento os partidos, como toda a gente sabe, estão a eleger líder, havendo 50 mil pessoas a votar, não é? Isto não é propriamente a americana, em que há o povo inteiro que se envolve naquilo. E portanto, o que é que... Não, eu estou só a dizer... E decidimos quem é que decide... Se eu tivesse alguma solução para isso, não estava aqui no Governo de Sombra, estava no Governo Luminoso. Quem seria o seu Monti, Ricardo Araújo Pereira? Eu não posso. Esta foi a traição. Não digas eu. Não, está bem, João Miguel, olha, ainda bem que te... Risca, eu sei que escreveste aí, mas risca. Resura. Eu tenho dificuldade em escolher um Monti, até porque o que me... Parece que estás a pensar dos vários montes. tua casa de férias, no Alentejo. Sim. Tens um monte. Eu aprecio a formulação que é dada normalmente pelos defensores dessa ideia, que é uma pessoa de fora dos partidos respeitável que venha pôr as finanças em ordem. E normalmente a ideia fica por aqui. Mas supõe-se que depois então podem vir os partidos estragar tudo outra vez. Escangalhar tudo outra vez. E portanto é difícil de compreender. Não sei. Depois há uma outra questão, que é a solução Monti em si, que é um técnico que venha fora dos partidos. Por exemplo, essa era a descrição do Álvaro. Era um técnico que tinha um blog muito giro e dava aulas muito boas no Canadá e sabia muito sobre coisas disruptivas da economia. E depois chega e enfim, é o Álvaro. O facto do Presidente ter convocado também o Ministro das Finanças é, como houve quem dissesse, uma forma de desautorizar o Primeiro-Ministro, João Miguel Tavares? Não se vai saber ao certo, provavelmente, mas eu diria que é bem possível que tenha essa leitura. Mas eu acho que o problema é que Pedro Passos Coelho desautorizou-se a si próprio com o desastre que foi o anúncio das medidas da TSU. Tudo aquilo é bom para ser estudado nas universidades, por tudo aquilo que não se deve fazer em política, ele fez ali, porque não é uma questão de económica, foi um total desastre político aquela comunicação. E portanto, o que é que a gente está a dizer? Pôs-se a jeito para Paulo Portas dizer, amigo, fica aí agora o teu arco, daqui eu vou ali dar uma volta, e pôs-se a jeito também para Vítor Gaspar, chamem lá ali aquele senhor que realmente percebe disto, para nos vir aqui explicar. Mas, enfim, no meio da desgraça que está Portugal, é peanuts. Vamos ver o que é que dá aquela reunião de Conselho de Estado. À porta há uma manifestação que está a decorrer. Se não tivéssemos aqui o programa em direto, era desta que iria uma manifestação. Ricardo Araújo Pereira. Carlos, confesso que já não estamos sei. lá a ver a liderar. Provavelmente com uma maminha à mostra e bandeiras nas mãos. Não, como é? Não tenho assim tanto orgulho. A liberdade guiando o povo. Não, foi uma citação. Carlos, eu não sei se iria, porque eu fui uma vez a uma manifestação justamente à porta do Palácio de Belém. Mas não costuma ir a todos os fins de semana? Não, fui a uma, lembro-me de ter ido a uma.
À porta. Sim, a essas vou. A essas, mas isso não é manifestação, isso é, como é que se chama? Eucaristia. Eu lembro de ir a uma manifestação à porta do Palácio de Belém para convencer o presidente Jorge Sampaio a demitir Santana Lopes. Passados uns meses ele demitiu mesmo. E depois apareceu o Sócrates e eu pensei, se calhar para a próxima estou quieto. Se calhar estou sossegado para a próxima. Sábias palavras, foi a coisa mais sábia que tu disseste. Não, mas repara, não é só... Era entre o mau e o péssimo. Aliás, eu na altura escrevi, não posso ser assim tão... Na altura escrevi em sede própria, estava o Santana Lopes a debater com o Sócrates e eu escrevi uma crónica que era sobre Rodrigo Guedes de Carvalho a moderar um debate entre o Santana Lopes da esquerda e o Santana Lopes da direita. Era isto. Nunca me enganou. Já estamos na altura dos decretos. Saltámos por cima dos estados de espírito. E o Pedro Mexia, fiel à preferência da atualidade internacional, decreta o fim do apartheid. Mas isso não tinha acabado já, Pedro Mexia? Estás a referir a um regime que massacra trabalhadores negros? Não acabou. Pareceu-me que vi outro dia nas notícias a esse regime. É muito, ia dizer engraçado, mas é tudo menos engraçado porque se trata de um massacre. Mas é muito curioso como depois de ter havido uma transição que correu do ponto de vista da reconciliação nacional aparentemente bem, a África do Sul acontece uma coisa como aconteceu com isto dos mineiros. Raramente nós vemos um massacre assim filmado de frente, morreram acho que 45 pessoas ao todo. E apesar de tudo há uma espécie de, posso dizer, leniência. Então não podes. Há uma espécie de... Há uma, dicionário Peribera online. Há uma liberalidade porque é o governo do ANC e isto que seria e é uma notícia horripilante e que levaria à queda de qualquer regime, encolhe-se os ombros e eu voltarei a este tema certamente. Quanto ao João Miguel Tavares, decreta o combate ao desemprego, mas num setor muito específico. Exatamente. Muito particular. O meio campo do Benfica. Porque, basicamente, acho que há tanta gente a precisar de emprego por aí fora, nós ficamos sem o Javi Garcia e o Witzel, e agora o que é aquilo, pá? E eu estou muito preocupado. E há de certeza gente válida que pode ocupar aquele espaço. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta Mário de Carvalho. Literatura. Sim, exatamente. Como as pessoas, aliás, acho que esperavam que eu decretasse literatura. Saiu um livro do Mário de Carvalho. Eu vou lê-lo agora, portanto ainda não o li, mas não tenho dúvidas nenhumas em recomendar. São duas novelas. Não li, mas gostei. Mas gostei, não li. Pois sou, ao Mário de Carvalho, meus amigos, ao Mário de Carvalho vou buscar a camurça, a graxa e faço isso tudo. Chama-se O Varandim, seguido de O Caso em Carvangel. Por isso são duas novelas. E está concluída a reunião do regresso do Governo Sombra. Amanhã haverá outra, a estreia televisiva na TVI 24, às 23. Estão convidados para esse outro encontro com o Governo Sombra Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.